Oi, querido. Oi, Elisa. Este horário está me matando. Tô acabado. Como foi seu dia? O meu dia? Tudo bem. Tô feliz que você está em casa. Bruna está dizendo que não consegue dormir, está preocupada. Ela quer muito ver você. Ah, é? O que será que está preocupando a minha menina? Vou dar uma olhada. Oi, querida. O que está fazendo acordada até essa hora? Papai, estou preocupada com você. Eu vi uma fotografia de um acidente e eu tenho medo que você se machuque no trabalho. Como você pode ver, eu estou ótimo. Não precisa se preocupar. Sabe, eu sempre acreditei que existe alguém lá em cima para cuidar de nós. Então por que as pessoas se machucam? Bem, por vários motivos. Eu acho que temos que nos cuidar também. Eu procuro trabalhar com segurança. Tem certeza? Tenho. Olha só. A próxima vez que você tiver maus pressentimentos, pega este globo de neve e dê uma boa sacudida nele e olhe a neve. A sua avó sempre me dizia que se eu olhasse a neve com muita atenção, eu poderia ver anjos fazendo boas ações. Ei, Miguel, viu o Jorge? Vi sim, ele estava indo soldar na barcaça número 9. O quê? Cara, fiquei fazendo relatório pro supervisor da noite. Eu não quis entregar e trazer mais trabalho pro nosso turno. Eu acho que os canos embaixo daquela banheira velha estão vazando, está com cheiro estranho. Estranho? Sim, se você fosse soldar, aquela coisa, sei lá, pode explodir. Ei, olha, ele tem o rádio. Por que você não liga pro Jorge? Jorge! Jorge! Responda, por favor, Jorge! Jorge, por favor! Jorge. Jorge. Você sabe onde está? Isto deve ser algum tipo de pós-vida, não é? A verdade é que você não era esperada por aqui agora. Isso levaria algum tempo. Pois é, houve aquele acidente. Será que foi um acidente? Eu estava soldando e o lugar explodiu. Isso sempre acontece? Não, claro que não. Então alguém desviou-se do padrão aceitável. Eu acho que alguém deveria ter relatado que havia gases inflamáveis por toda a barcaça. Tudo bem, poderia ter sido eu. Você concorda que ignorar os procedimentos de segurança só por uma vez pode custar caro? Principalmente porque a maioria do que chamamos acidentes, na verdade, não são. São incidentes que não foram controlados quando o risco apareceu. Mais tarde, o acaso e as circunstâncias se encontram e o acidente acontece, ferindo pessoas ou danificando a propriedade. Você normalmente não soldaria se houvesse gás inflamável, soldaria? Não, isso é ridículo, mas alguém deveria ter me avisado. Ou houvesse alguma coisa que eu poderia ter feito. Você está começando a entender. As pessoas precisam ter responsabilidade para relatar os problemas e controlar riscos quando eles acontecerem. E desta maneira os acidentes nunca teriam chance de acontecer. O que você acha de examinarmos o seu acidente para vermos se existiria uma maneira de evitá-lo? Sua morte foi o resultado de uma circunstância insegura. Havia gás explosivo na sua área de trabalho que não estava controlado. Isso é um desvio dos padrões aceitáveis.
E, acima de tudo, houve uma falha na comunicação. Ninguém falou sobre aquele gás antes de você começar a trabalhar. Toda vez que você se desvia dos padrões aceitáveis, você cria um incidente. Acrescente a isso uma falta de controle sobre incidentes e você tem um risco. Finalmente, o acaso e as circunstâncias se juntam. Com a ida à barcaça naquela noite, sem ter sido informado das condições, você teve a oportunidade perfeita para um acidente. Se o incidente e o risco tivessem sido tratados da maneira apropriada, essa tragédia não teria acontecido. Entendo. É por isso, se seguir os padrões de trabalho aceitáveis, controlar os riscos, relatar os incidentes, você evita acidentes. Veja quantas pessoas, por trabalharem sem cuidado, desafiando todas as probabilidades de risco, elas pensam que um acidente não pode ou não é provável que aconteça com elas. É aquela velha síndrome do nós temos feito dessa maneira por tanto tempo. Finalmente, quando o acaso e as circunstâncias se juntam, o acidente acontece. Às vezes com consequências trágicas. E o que me adianta saber isso agora? Lembra-se que eu disse que você chegou aqui muito tempo antes? Por isso eu tenho uma proposta para fazer. O que você pode fazer é voltar e fazer as pessoas melhorarem seus atos. Convencê-los a seguir os padrões que são considerados aceitáveis, controlar os riscos e desenvolver a mentalidade do nível 0 de acidentes. Certo. E aí eu chego nas pessoas e digo: Eu estou morto agora. Não faça como eu. Mude sua atitude em relação à segurança enquanto pode. Bem, eles não poderão ver você, mas poderão ouvi-lo em suas mentes. Se Deus quiser, suas palavras serão como seus próprios pensamentos e deixarão que o poder da sugestão os mantenha vivos por muito tempo. Isto é legal. Talvez mais tarde eu possa ir até minha casa. Minha família deve estar sofrendo muito com isso. Jorge, você já fez a sua passagem. O único conforto que posso lhe dar é o que você já disse à sua filha. Para olhar com atenção a neve, você verá anjos fazendo boas ações. Ei, companheiro, você precisa fazer alguma coisa. É um risco e alguém pode se machucar. Luiz, nós deveríamos limpar isso e relatar à oficina. Parece que a máquina está vazando óleo outra vez e alguém pode se machucar. A máquina não é minha e o serviço de limpeza não é minha obrigação. Não, não é, mas isso é ter cuidado com todos. Viver em comunidade. Além disso, é política da companhia relatar os incidentes. Ele está certo, Luiz. Como você se sentiria se alguém viesse depois que você saísse e se machucasse? Você sabia do risco e não fez nada. Isto o tornaria, no mínimo, parcialmente responsável pelo mal. Ao fazer um relatório, você dá à equipe uma chance de investigar e consertar o problema. Está bem, entendo o seu ponto de vista. Será melhor limparmos e relatar ao chefe da equipe. Vou pegar luvas e panos de limpeza. Não deixe que ninguém se aproxime. Vamos revisar as importantes lições aprendidas. Primeiro, segurança é trabalho de todos. Segundo, qualquer desvio dos padrões aceitáveis de desempenho cria um incidente que pode se tornar um risco e, finalmente, um acidente. Terceiro, relatar todos os incidentes pode prevenir os riscos e os acidentes. Finalmente, se alguém estiver ferido devido a um incidente que você não relatou, compartilhe a responsabilidade pelo mal ou pelo dano da propriedade que resultou do incidente. Verifique seu equipamento e sua área de trabalho antes de cada turno. Desta maneira, você identifica um risco em potencial antes de começar a trabalhar. Este é um desempenho de padrão aceitável. Ei, Susana, não há proteção nessa máquina. O que aconteceu? Não. É melhor relatar isso. Pode ser perigoso. De jeito nenhum. Eu não sou dedo duro. Vai causar problemas para alguém. Não vai. Você não faz relatórios para culpar alguém. Você faz para corrigir situações perigosas. Tomando cuidado, ninguém se machuca. Não é necessariamente verdade. Essa situação deve ser controlada. Alguém poderia vir, escorregar e ficar gravemente ferido. Já aconteceu antes. Lembra do Antônio?
Aquilo foi feio. Vou escrever o relatório. Acho que eles estão entendendo. Vamos revisar o que Carlos aprendeu. O primeiro passo do relatório do incidente é a identificação. 2. Você relata os riscos para corrigir a situação, não para culpar ninguém. 3. Ser cuidadoso não significa que você pode evitar um acidente. Devem haver controles aplicados a todos os riscos para alcançar o nível 0 em acidentes. Boa, Ricardo. Vá ver seu supervisor. Relate a situação e, quem sabe, você tem uma solução. Samantha, eu preciso muito falar com você. Tô ocupada. Pode esperar? Tive um acidente, mas tô bem. O que aconteceu? Eu estava na AD3, trabalhando naquela caixa de força. Bom, eu cortei a força e tranquei a caixa. Houve um arco e uma faísca. Eu fui golpeado com muita força. Você cortou os 2 circuitos. Verificou os circuitos com o medidor? Que 2? Os diagramas mostram só uma linha. O diagrama está errado. Lembra que o Lucas pôs uma outra linha enquanto você estava de férias? Ninguém me disse nada. Eu estaria frito. O incidente foi relatado. É seu trabalho como gerente avaliar o problema e intervir. Sinto muito por isso, Ricardo. Mas você está bem. Vou providenciar para que isso não aconteça outra vez. Seu relatório nos dá uma segunda chance. Vamos montar um sistema para que os diagramas estejam atualizados antes de se iniciar um trabalho. E sabe, seria uma boa ideia colocar os trabalhos em edital. Assim você saberia que o Lucas esteve lá o mês passado. Relatar um incidente leva à avaliação do incidente e uma solução a executar. Isto é conhecido como um quase-acidente. Um incidente se torna um risco e alguém quase tem um acidente ou quase danifica uma propriedade porque o risco não foi controlado. Essa foi por pouco. Precisamos relatar isso. Qual é? Não houve acidente ainda. Você sabe que esse tipo de coisa acontece sempre aqui. Pense em todo o tráfego nesse local. E pense nisto. Relatar um quase-acidente é tão importante quanto relatar um acidente. Talvez mais importante porque poderia prevenir um acidente dispendioso. Pare, nós vamos parecer 2 bobos relatando isso ao chefe. A menos que as condições sejam corrigidas, é uma questão de tempo para alguém se machucar. E aí nós seríamos bobos se não tivéssemos relatado isso. Alfredo, graças ao seu relatório de um quase-acidente, estamos fazendo mudanças. São muitos quase-acidentes nesse cruzamento. Esse era o problema. Em minha avaliação da situação, eu considerei a possibilidade de acidentes acontecerem e suas prováveis consequências. Eu senti que precisava de maior controle de tráfego. Sim, e alguma maneira de dar uma melhor visão para que pudéssemos ver as empilhadeiras se aproximando. Isso se chama intervenção. Não adianta só pensar em segurança. Às vezes, uma ação positiva é necessária para prevenir acidentes. É assim que eu vejo. Todos trabalhando juntos, tornando esse lugar seguro. Há mais uma etapa ainda. Precisamos manter um ambiente de trabalho seguro. Eu vou cuidar muito bem disso, para que todos obedeçam às placas de pare. E use o espelho para checar o tráfego. Claro que é responsabilidade da gerência checar você periodicamente. Talvez pudéssemos montar um programa de incentivo para premiar os operadores que seguirem as práticas de trabalho seguro. Eu tentei lembrar que a segurança tem sua própria recompensa, mas é sempre bom ser reconhecido. Sinto que fiz meu trabalho. Fiz as pessoas lembrarem que segurança é trabalho de todos. Que relatar todos os incidentes previne os riscos e pode resultar em nível 0 de acidente no local de trabalho. Quando alguém vê um incidente, ou um risco, ou uma quase perda e relata a situação, isto pode ser avaliado e as intervenções podem acontecer. Então, o que você tem para mim agora? Algum resgate em espaço confinado? Jorge, você fez um belo trabalho por ter feito com que pessoas realmente relatassem incidentes. Você preveniu muitos males e preveniu danos também. Agora eu vejo uma garotinha procurando um anjo.
Um anjo fazendo uma boa ação. Ei, companheiros, antes de eu começar a soldar, alguém poderia vir aqui verificar esta barcaça? Eu tô sentindo um cheiro de gás aqui.